porque a Tânia errou. Tá bom, então, vamos lá. A nossa aula de hoje, nossa aula de aula. Tânia, aliás, né? Isso. Então, tá aqui, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre pactos, poder oculto, talismãs, feiticeiros, né? E bênçãos e maldição também. Tá tudo junto aí. Isso aqui está na parte 2 do capítulo 9 do livro Dos Espíritos, que fala sobre a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Questão 549 a 556, ok? E como objetivo da nossa aula de hoje, vamos tentar conceituar o que são pactos, poder oculto, talismã, feitiçarias, né, feiticeiro, bênçãos e maldição. E também vamos compreender, né, como, né, se é que existe, né, alguma influência, né, desses pactos, desse poder de talismã, né, dessas maldições em nossa vida. Se existe, como é que faz para evitá-los, né? Ou se não tem jeito de evitá-los, né? Vamos então seguir o sumário, o desenvolvimento. Vamos falar sobre pacto, poder oculto, talismã, feiticeiros, bênçãos e maldições. Faltam maldições aqui, bênçãos e maldições. Tá bom? E no final a gente vai ter uma conclusão, né, um entendimento melhor, uma compreensão melhor sobre tudo isso aí que a gente vai ver na visão espírita. Beleza? Todo mundo preparado para essa jornada? Então vamos junto então. Pactos, né, poder oculto, talismãs. Quem nunca usou um desses aqui, né? É difícil de dizer um brasileiro que nunca, né, utilizou um desses amuletos aqui, né? Tatuagem, outras coisas mais. Aliás, eu sou baiano, na Bahia tem muitas crendices, né? Não nega você que certa época da minha vida eu já usei, hoje não, né? Mas uma parte da minha vida eu já usei. A gente tinha uma certa crença, até um certo medo, né? De determinada... Tem nenhum guardadinho na sua casa aí? Oi? Não tem nenhum guardadinho na sua casa? Na gaveta, assim? Não, só se tiver nas caixas embaladas que eu deixei lá. Mas eu acho que não, viu? Poxa, ninguém mais apropriado do que você para um baiano dessa aula, né? Então, a única coisa que eu uso no meu carro é uma fitinha do Senhor do Bonfim, né? Mas a que me der, eu boto lá, bota aí no carro, botei, tá lá, né? Não é que aquilo vai influenciar na minha vida, né? Só coloquei. Mas vamos lá. Mas a gente ainda carrega muito isso, principalmente a religião. Oi. Eu lembro desse negócio de macumba, por exemplo, o mais comum desses negócios. Trabalhos. Assim, é conhecida no Brasil, desses trabalhos é a tal da macumba, como popularmente chamada, né? Isso. Aí uma vez alguém perguntou se macumba realmente surtia efeito. Aí acho que é o João Saldanha, falou assim, se macumba desse certo, o campeonato de futebol baiano acabava empatado. Essa frase é bem famosa, né? E é verdade, né? Se desse certo, acabava empatado mesmo, né? A gente vai ver isso aqui no nosso estudo de hoje, né? Como é que essas então, Ronaldo, eu não sei se você vai abordar isso, mas macumba é um instrumento musical, né? Um instrumento de percussão. Né? Então, macumbeiro é o tocador do instrumento. Macumbeiro é o tocador do instrumento. É o tocador do instrumento. Exatamente, tipo, parecido um reco-reco. Você falou isso aqui uma outra vez, aqui que eu me lembro, o Macário tinha falado sobre essa questão da macumba, né? E sobre como esses trabalhos... Porque essa descendência de origem africana, a população brasileira, 51% é descendente de negros, né? Vamos falar assim. Então, a gente trouxe muitas dessas crendices, esses conceitos de proteção, de trabalho, dessa cultura lá dos africanos, que influenciaram algumas nossas religiões aqui no Brasil também, né? Muitas delas, até o espiritismo mesmo, né? Que é como se tivesse uma porta sendo aberta para isso, né? E eles tinham muita crença nessas entidades, né? Nos pretos velhos e outras coisas mais. Inclusive até aquela questão dos trabalhos, né? Que se fala que se chama de macumba, ficava nas encruzilhadas, nas esquinas.
E aquilo lá era simplesmente para os negros que fugiam dos quilombos, né, terem marcando locais para aqueles que fugiam se alimentar, comer e fugir, né? Então era mais uma questão isso aí de alimentar aqueles que estavam fugindo, estavam da escravidão. Mas voltemos aqui para a nossa aula de hoje. Então essa questão, né, dos pactos, dos poderes ocultos, isso não é de agora, né? Jesus, há mais de 2000 anos, ele ensinou que nós somos deuses, não é verdade? Ou seja, nós temos essa essência divina dentro de nós. Nós somos pré-determinados fatalmente à evolução. Nós somos Cristos, né, em processo de evolução, cada um de nós. Queiramos ou não, somos. Um dia vamos chegar lá. Não é verdade? Temos essas potencialidades dentro de nós, né? E na história da humanidade, a gente encontra várias culturas, né? Politeístas, vários deuses, né? Que faziam aquelas sacrifícios, né? Para poder apaziguar a ira dos deuses, para que os deuses dessem uma boa produção. Tá? Isso vem de lá de trás, né? Não é de agora. Então, existe sempre, né, permeou, né, a vida humana, o pensamento humano, essas crendices, né? Então, para nós mesmos aqui, né, só para falar algumas delas, né? Quem de vocês nunca ouviu falar de chinelo de cabeça para baixo, né? O que é que nossos avós falavam? Menino, não coloca, deixa o chinelo, a gente tirar. Por quê? Esse é que a mãe ia morrer. Alguém da família sabe, gente, o meu filho... Não, meu filho chegou com essa história outro dia. Eu falei, menino, você tá doido? Eu falei, se fosse por isso, eu falei, tô lascada. É um mau presságio. Eu não sabia disso. Antigamente era dito como mau presságio que afetaria principalmente as mães, né? Deixar o chinelo... A mãe morre. Mãe, chinelo virado, mãe morre. Então, a gente é um absurdo, né? Então, exemplo, passar debaixo de uma escada dá azar? Qual o significado disso? Não. Muitas pessoas... Você dá azar, se tiver alguma coisa lá em cima e cair na cabeça. Não, é por isso, né? Mas não é porque você vai passar ali, sua vida vai virar do avesso, né? Não. Tem alguma relação? Isso é superstição, né? E sabe de onde vem isso? Isso é do Egito Antigo, que acreditava que essas atitudes eram afronta aos deuses, né? E vinha um castigo certo, né? Exemplo, abrir guarda-chuva dentro de casa. Então tá ferrado. Eu já ouvi falar de abrir o guarda-chuva dentro de casa, que não podia porque secar dentro de casa. Dava um azar danado, dava um agouro danado, né? Então, principalmente... Já não abro mais. Outra questão. Você vê que quando a gente vem trazendo... Abrir o guarda-chuva molhado na casa, você vai ver a bronca que você vai tomar da tua esposa. Isso, não abra lá não para secar, para ver se ele fica fedido, aquele guarda-chuva. Então dá azar mesmo. Quebrar um espelho, lembra? O que é que causava? Esse eu conheço, dá 7 anos de azar, além de apanhar da mãe. Mas a mãe ia lembrar o resto da vida. Qual o fundamento disso? Você vai ficar com aquilo na cabeça, quebrei um espelho, vou ter 7 anos de azar. Começa a contar, esse ano, 2 anos, aí tudo que acontecer é culpa do espelho que eu quebrei. Né? Tem cabimento? Quando eu era criança, eu fiz conta com quantos anos eu ia parar de ter azar. A gente traz... Eu era criança. Comer ave no Réveillon. Não pode, né? Poder pode, você não deve comer. Por quê? Alguém lembra dessa? Que cisca para trás. Porque fica para trás. Né? Tudo que simbologia, né? Ou então comer lentilha. Para dar sorte, prosperar, né? Então, aí quando alguém faz alguma coisa, acontece de ruim, vai acontecer, o que é que você faz? Bate na madeira 3 vezes, uma superfície dura para quê? Para quebrar esse mau agouro, né? Tem que bater 3 vezes na madeira. Será que isso vai funcionar? De alguma onda. Né? Então, e por último aqui, só para a gente não ficar falando muito, né? A noiva o noivo vê a noiva pronta antes do casamento. Isso tem no filme, parece, né? E tem muita gente que até hoje acredita, né? É a lenda, né? Que isso lá de trás, que o noivo não pode ver a noiva, né, com opção investida, né? Em hipótese alguma, né? E quais são as consequências disso?
um relacionamento turbulento, um casório mal sucedido, até o rompimento do É casal. por isso que tem tanto divórcio, porque tem muito noivo vendo a noiva. Não, mas tem que estar vestida, né? Entendeu? Começa por aí, não pode. Tem que estar vestida. Então, é só para a gente iniciar como a gente está cercado de crendices. E a nossa aula de hoje, como a gente vai falar sobre pactos, sobre esses poderes ocultos, bênção, maldição, vamos, né, só para introduzir, vamos ver o que é que o livro dos Espíritos traz para a gente esse entendimento. Então, na questão 549, Kardec pergunta aos espíritos: alguma coisa de verdadeiro nos pactos com os maus espíritos? Será que se eu fizer um pacto com o mau espírito, eu posso conseguir o meu intento, né? Conseguir dinheiro, né? Que a pessoa pede muito, que riqueza, poder, dinheiro. Obviamente, os pactos não quer dizer que seja só para o mal, né? Existe pacto por bem também, né? Como você faz pacto... Uma pergunta, Ronaldo. Mão de mulher é coincidência ou não? Mas não é mão de mulher. Não é mão de mulher. Olha o detalhe que ele está... Ô, Ricardo, não conta o turbal. É por causa da unha aí. Não encrenca, não, eu Ricardo. estava vendo a cor do esmalte. Que bonita, né? A cor do esmalte. A cor do esmalte, então tá bom. Mas a mão é bem estranha aí. Achei que era o Zé do Caixão ainda, comentando aí. Não tem nem a parte de cima do dedo ali, ó. A mão é bem estranha. Ai, meu pai do céu, também. Termina na curvinha. Então, muitas dessas coisas chamadas pacto têm sido usadas no decorrer da história, né, para designar uns acordos. Que pacto nada mais é o quê? Que um acordo, né, que você vai fazer com alguém, né? No caso aqui, com os maus espíritos, mal no sentido de eles serem ignorantes da lei de Deus, né? Segundo a codificação espírita, né? Então, você vai se unir a esses espíritos que pensam igual a você, sente essa necessidade também de fazer o mal. Você vai atrair eles, né? Porque semelhante sempre que, nesse sentido, vai atrair os semelhantes nas intenções, né? Naquilo que traz no coração para poder fazer algo de prejudicial a alguém. Então, se une mentalmente a esses espíritos no intuito de prejudicar, com certeza? Então, os espíritos respondem aqui, ó, que não há pactos, ele fala assim, ó, mais uma natureza má, mais uma natureza má simpatiza com espíritos maus, ou seja, se a pessoa já traz aquela maldade no coração, aquele ranço, então ele vai simpatizar com esses espíritos. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabe como fazê-lo. Chamai, então, os espíritos inferiores como tu, né? Porque quem quer fazer mal para os outros já denota inferioridade moral, né? Que querem o mal e, para te ajudar, querem que também os sirva nos seus maus desígnios. Ou seja, eles vão te ajudar, mas você também tem que servir a eles, quando ele precisar de você, né? Mas disso não se segue de que o teu vizinho não possa livrar-se desse com uma conjuração contrária, ou seja, com um outro acordo, com outras entidades contrárias, ou pela quê? Pela bondade. Imagine se você tem bondade no coração, você tem amor no coração, essas coisas vão chegar em você? Não tem como chegar em você, né? Mas vamos continuar. Aquele que deseja cometer uma ação má, pelo simples fato de o querer, chama em seu auxílio os maus, ficando obrigados a servi-lo, fica obrigado a servi-los, como eles os auxiliam, pois eles também necessitam dele para o mal que desejam fazer, né? Esse trabalho, como se fala, essas macumba, tudo, é somente nisso que consiste os pactos, ou seja, é nesse acordo que você faz com outros espíritos, né? Também existe acordo aqui no nosso mundo, né? Não é só no mundo espiritual, no caso aqui que a gente está estudando, é com os espíritos, para fazer mal para alguém, é só nesse sentido. Mas aquele pacto que você faz com o diabo, né? Aqui a gente vai ver aquele pacto que você vende a sua alma para o diabo, para você ter mundo de riqueza, tudo, e aproveitar aqui. Depois você quer dar um cano do diabo, né? Na hora que está chegando o dia da morte, né? A gente já cansou de ver isso nos filmes, né? E essas coisas ficam na psique, né? Das pessoas, né? Às vezes, quando assistem, acreditam nesse tipo de coisa, né? A doutrina espírita, ela veio para quê? Para nos clarear sobre esse assunto e deixar de lado todas essas crendices, né, e colocar, tirar o véu, né, colocar a verdade sobre esse assunto, né? É para isso que a gente está estudando aqui. Vamos seguindo.
Ele pergunta na questão seguinte: qual o sentido das lendas fantásticas, segundo os quais certos indivíduos teriam vendido a alma a Satanás em troca de favores, né? Satanás, o termo aqui vem lá do hebraico, significa um adversário, né? Uma pessoa que é opositor a outra. É nesse sentido, né? Que virou para nós aqui sinônimo de demônio, daquele espírito ruim, mau, perverso, que desceu lá do mundo espiritual para causar um terror aqui no nosso planeta Terra, né? Então, qual o sentido dessas lendas fantásticas? Será que tem algum sentido? Será que faz sentido uma pessoa vender a sua alma para uma entidade, né, esse dito demônio? Será que faz sentido? O que vocês acham? Faz sentido ou não faz sentido? Todo mundo está quietinho aí, então todo mundo concorda? Faz sentido, então? Ou não faz? Não. Vamos aqui. Fala, quem quer falar? Então, vou falar aqui. Todas as fábulas encerram um ensinamento e um sentido moral. E o vosso erro é tomá-las ao quê? Ao pé da letra. Então, os espíritos falaram, né? Essas fábulas têm um sentido moral, têm um ensinamento, mas a gente não deve levar a ferro e fogo, né? É uma alegoria que se pode explicar, né? Assim, que chama em seu auxílio de espíritos para deles obter dons de fortuna ou qualquer outro favor. Porque, às vezes, você vem aqui com a missão, né? Aí você vai se revoltar contra essa missão. Você nasceu pobre. Não, eu não quero pobreza, não. Vou fazer um pacto do diabo para ser rico. Ou seja, você está querendo rejeitar o que a providência divina traz para a sua melhoria espiritual, para fazer um pacto, né, fictício, com a entidade para trazer riqueza e poder, né? Então, ele fala, rebela-se contra a providência, renuncia à sua missão que recebeu e às provas que deve sofrer nesse mundo. Aí ele continua, sofrerás a consequência disso na vida futura, né? Na vida espiritual, terá que prestar contas, né? Se você acredita nisso. Aí ele continua, né? Isso não quer dizer que sua alma esteja sempre condenada, porque a gente pode mudar, né, pessoal? Fiz coisa errada, não, aquilo era bobeira, não, eu quero mudar, eu quero fazer o bem, eu quero ser uma pessoa melhor, eu vou seguir a minha vida no meu destino. As pessoas podem mudar, né? É por isso que existe uma coisa chamada em nós, nesse fulminário, chamado livre-arbítrio, que dá a todos nós uma oportunidade de mudança. Basta que a gente tenha o quê? Vontade de querer mudar, né? E essa vontade tem que partir de nós. Mas porque, em vez de se desligar da matéria, ele se afunda mais, cada vez mais, o gozo que preferiu na terra, e não estará no mundo dos espíritos, ou seja, está muito ligado aos prazeres mundanos aqui, né? Porque ele só enxerga isso aqui. E muitas dessas almas inferiores que estão aqui, que querem essas riquezas, esse poder, né? Muitas delas não acreditam que existe uma vida espiritual, morreu, acabou. Então, né? Ou seja, só vai ter uma vida, ou só vai ter uma vida mesmo, vou entregar minha alma para o diabo e vou aproveitar bem esse mundo aqui, né? Do que ficar sofrendo, não sabendo se do outro lado eu vou conseguir algo melhor. E muitos que acreditam nisso. Então, fala, até que resgate a sua falta por meio de novas provas, talvez maiores e mais penosas, né? É isso aqui as consequências desses atos, né? Desses pactos, né? Que se diz fazer, né? Por seu amor aos gozos materiais, coloca-se na dependência dos espíritos impuros, né? Aqueles que pensam igual a eles. Estabelece entre eles um pacto tácito, né? Então, ele estabelece ali entre eles um pacto secreto, um pacto silencioso, né? Acho que ninguém vai saber, né? Que conduz à perdição, mas que sempre lhe terá fácil romper com o quê? Com a assistência do bom espírito, desde que queira com firmeza. Então, se ele ainda conseguir cair aqui na real, que ele está fazendo besteira, né? Ele pode tentar mudar tudo isso aí, dar um novo rumo, né? À sua vida, né? À sua jornada aqui terrena. Senão, vai ter que responder por tudo isso. Beleza, pessoal? Então, esses pactos de sangue, me entende? Isso aí é simplesmente, né, você, né, se coadunar com esses espíritos, né, se ligar a eles para tentar ter algo de bom aqui nesse mundo. Muitas vezes você cai na besteira de fazer isso e só piora a sua situação, que a maioria são perturbadores e zombeteiros, né? Só querem ver você, né, na sarjeta, vamos falar assim, né? Dúvidas? Vamos seguindo. Um homem mau, com auxílio de um mau espírito,
que lhe for devotado, pode fazer o mal ao seu próximo? Será que pode, pessoal? Não, Sozinho? não pode. Não. Não. Ele quer fazer mal ao seu próximo, mas seu próximo, ele se juntando ao mal de espírito, como eu falei anterior. Mas se esse próximo seu é uma pessoa que faz o bem, está sempre fazendo a caridade e o amor, será que ele vai conseguir esse intento? Né? Não vai fazer nem cócegas, não faz nada. Outra coisa, será que Deus permitiria isso? Né? Um filho dele... Não, Deus não permite. Então, a ideia é essa, né? Os espíritos falam, né? Não, Deus não permitiria. Né? Não tem porquê, né? Ele pode até querer, né? Mas contra a luz, né? Contra a força do bem, não tem como, né? Contra o mal vencer, não tem como, né? Então, Deus não permitiria. E que pensar da crença do poder de enfeitiçar que certas pessoas teriam? Será que tem pessoas que têm, né, esse poder de enfeitiçar outro, né? Aquelas pessoas que têm óleo de secar pimenteira, pessoal. Aquelas pessoas que quando óleo de secar pimenteira é demais. Aquelas pessoas que... O Macário já falou sobre isso. Aquelas pessoas que chegam no local, muitas vezes não é dela, ela diz assim, ela não pode ver alguma coisa assim, se ela desejar aquela coisa, pronto, já era, né? Ou seja, o vizinho tem um carro bonito, eu queria ter um carro desse, vai lá, o vizinho no outro dia bate o carro e acabou com tudo. Né? Ou um amigo conseguiu um emprego bom na empresa, eu queria ter esse emprego para mim, vai ser, aí o amigo vai lá e é demitido, né, da empresa. Né? E outras coisas, né? Mas de onde vem isso? Né? Será que é um poder especial? É algo diferente? Né? O Espiritismo também explica isso. Né? Aí, algumas pessoas, a gente vai estudar daqui a pouco, tem um que é chamado poder magnético, que a gente chama de magnetismo. Alguns hoje chamam de hipnotismo, né? Hipnotizador, né? É a mesma coisa, né? Poder magnético que você tem muito grande. Algumas pessoas têm esse poder muito grande, e que às vezes pode causar uns estragozinhos, né? Realmente olhar para uma planta secar, né? Desejar algo, aquele algo cair, quebrar no chão, se espatifar, porque ela não pode ter, não por maldade, às vezes ela nem sabe que tem isso nela, mas tem, e só o desejar para si não ter causa esse tipo de perturbação, né? Faz com que aquilo que ela deseja se destrua, né? Se acabe. Aí fala assim, do qual podem fazer o mau uso, se o seu próprio espírito for mau. Né? Se a pessoa tiver um espírito mau e tiver... Aí você pergunta, mas como Deus dá um poder magnético a uma pessoa dessa para poder fazer o mal? Não, ela não veio para cá para fazer o mal. Todos nós somos destinados a fazer o bem. Se ela faz o mal, que por ignorância que seja, é escolha dela. Ela pode mudar isso. Tá? Nesse caso, poderiam ser secundados por espíritos maus. Claro, os espíritos maus vão se cercar delas e vão utilizar esse poder magnético que ela tem, né, em benefício deles e para que eles possam atuar nele, né, para prejudicar outras pessoas. Né? Nesse caso, poderá... mas não acreditei nesses pretensos poder mágico, o alerta dos espíritos. Não acreditei, pretensos, né, que só existe aonde? Na imaginação das pessoas supersticiosas e ignorantes, porque quando você conhece, entende o que é isso aí, sabe que é magnetismo, você não vai colocar aquilo como se fosse um poder mágico, um dom especial que aquela pessoa tem. Né? Ele fala, né? Ignorante das verdadeiras leis da natureza. E a doutrina espírita ela vem abrir a nossa mente, esse leque, para a gente ter essa compreensão melhor. Os fatos que citam são fatos naturais, espirituais. Isso é natural, né? Você pode não estar compreendendo, mas isso é natural. Quando você tiver que estudar e começar a descobrir realmente a fundo o que são essas coisas, né? Você vai entender que isso é natural. Algumas pessoas têm isso a mais, outras menos, mas tem. Nós todos temos magnetismo, só que uns têm demais. Né? Fatos naturais mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Na história tem uma série de fatos que contam, né? Aliás, muitos filmes que a gente assiste na televisão de fantasia, né? Sobre mágicos, feiticeiros, né? Sobre aquelas pessoas que têm um poder especial, saem um raio da mão, essas coisas mais. Então, muitas vezes. Quem lembra do Uri Geller, né? O Uri Geller era uma pessoa... O que é que ele fazia? É do tempo do Macário, viu, Macário? É do seu tempo, Uri Geller, de Silvano também.
Ah, eu era criança. Era criança, eu também era criança, mas eu lembro muito bem. O Uri Geller, ele chegou na televisão, ele era russo, não tenho certeza, acho que era russo, não sei se ele era russo. Ele chegava na televisão, né, mostrava aquele poder que ele tinha, puro magnetismo, mas ele impressionava, né, que ele colocava, ele segurava um garfo, ia com o dedo esfregando no garfo, o garfo ia se entortando todo. Então, até o próprio Uri Geller, na sua plateia... Sabe aí, meu amigo? Desculpa aí. Não era magnetismo nele. Aquilo lá era ilusionismo. Não, era magnetismo. Já teve alguém mostrando como é que ele fazia, aqueles truques ali. São truques. Padre Quevedo. Para a ciência, pelo que eu li, pelo que eu vi em alguns vídeos, né, muitos falam de magnetismo, que ele tinha um magnetismo forte, tanto que ele colocava muitas crianças na sua plateia, porque justamente a criança ele tinha aquela coisa da curiosidade, ele não era que nem adulto que ficava ali, como é que se chama? Questionando, será que vai, será que não vai? Não, a criança não era curiosa, ela queria ver acontecer, tanto que ele colocava muito na sua plateia, muitas crianças, para que esses fenômenos acontecessem, né? E não é nada demais se você tem um magnetismo forte, você pegar um garfo e você esfregar, dizer que entorta, ele entorta. Claro, se você tem um magnetismo, isso vai acontecer. O próprio Mesmer, né, o pai do magnetismo, ele fez isso algumas vezes, né? E aí depois ele passou para o magnetismo humano também. Então, existe um fundamento lá de trás para que a gente não se impressione com essas coisas, né? A ideia é essa, só se tem um... Sim, meu amigo. Também tem... Existe esse magnetismo, mas nesse caso, o Uri Geller, tinha o David Copperfield. Ali é ilusionista. Também... Então, você é ilusionista. É ilusão mesmo. Agora, por exemplo, Divaldo teve uma... Alguém contou que encontrava ele no avião, aí ninguém... Todo mundo fala, não é espírita, mas encontraram o Divaldo no avião, lotado, aí cada um foi com uma garrafinha de água lá para ele magnetizar. E todos saíram, a água, com sabores e odores diferentes, né? Aí é magnetismo, não ilusionismo. Não, tudo bem. É magnetismo, né? É que o magnetismo não é só na água, né? Tem outras maneiras de se formar. É como os espíritos falam, né? O que a gente não pode é superestimar esse tipo de coisa como se fosse algo do outro mundo, né? Que existem pessoas que têm essa capacidade que eu falo de entortar objetos. Deixa eu falar cortar mais uma coisa aí, nós já trouxemos isso aqui. Eu não lembro o primeiro nome do cientista japonês, mas sei que é Emoto. Ele fez uma experiência com água, o poder do nosso pensamento na água. Então, você viu, né? Colocou lá amor, outro ódio, outro inveja e tal, e ele depois foi analisando microscopicamente o efeito que aquilo dava na água. Foi uma experiência fantástica, né? Que aquilo ali dá para você perceber realmente como o poder do nosso pensamento pode interferir, né, nas matérias que estão ao nosso redor. A gente vai ver um pouquinho sobre isso aqui no decorrer da aula de hoje, tá bom? Mas é bem tocado o assunto. Tem nada a ver com evolução? Não entendi, Ana. O magnetismo não tem nada a ver com evolução? Não tem, porque você percebe que tem pessoas que trazem consigo ainda a maldade no coração por ignorância, que tem esse poder, mas que vem para cá justamente para alguns reajustes. E essa situação do magnetismo, né, seria mais para ajudar ela nessa evolução, e ela acaba utilizando de maneira equivocada, né? Então, não quer dizer que essa é uma evolução em conhecimento, não moral. Não moral, Não tem nada a ver com moralidade. Como lidar, né? Como lidar com o magnetismo, daí tem a ver com a evolução. Se você começa a saber como... Né? Os seres mais evoluídos sabem como lidar. E utilizar isso para o bem, com certeza, né? Você vai conseguir coisas boas, né? Vai ajudar muitas pessoas. E qual pode ser o efeito de fórmulas práticas com as quais certas pessoas pretendem dispor a vontade do espírito? Será que aquelas fórmulas, né, que a pessoa fala, né, e gesticula, né? É como se estivesse lendo um ritual ali para que coisas acontecessem, né, que eles falam, né? Qual pode ser o efeito dessas fórmulas práticas? Será que tem algum efeito nas nossas vidas? Será que essas fórmulas têm algum poder de interferir na vida de alguém?
ou na nossa própria vida? Então, Kardec questiona sobre isso, né? É que nem sapo, aí lá o pessoal muito fala do sapo, né? De que o pessoal coloca o nome da boca do sapo e costura, né? Para poder aquela pessoa ficar amarrada, né? Ela batia essas coisas, né? É umas crendices que as pessoas tinham, né? E muitas pessoas acreditam nessas coisas, né? Mas uma hora, pessoal... É crendice, né, mas não, isso é não é, maldade, né? não, isso aí é para o mal, né? É para prejudicar as outras, né? A maldade para o animalzinho, olha a pessoa. Também, não E tem nada a ver aí, com o animal, com a boca do animal, né? e aqui, só uma adenda. A gente falou de macumba lá no começo, você citou que a macumba era os despachos, né? Era colocado lá para a alimentação dos escravos, e as velas, né? Porque Sim, porque era as noite, velas, né? né? De noite, né? Não, A organização também parecia era uma... para que outros animais não comessem comida deles, era só isso. Tá. Aí os senhores de escravo começaram a colocar aquilo lá. Se você pegasse aquilo lá, tocasse naquilo lá, ia acontecer essa série de coisas, né? A mesma coisa de manga com leite. Que se você tomasse manga com leite, morreria, né? Também é a invenção dos senhores escravos. Manga com leite, justamente. Existem essas crendices, né? Justamente se você for, todas elas têm um fundamento, né? Tem algo por trás, né? Que motivaram a isso, né? Muitas delas. Então, os próprios espíritos, né? O próprio Chico falava, né? Não estou falando dessas crendices aqui, né? Dessas coisas de sapo, dessa macumba, não. Essas crendices, muitas vezes que as pessoas saem e colocar um patuá no bolso, carregar uma figa, né, para dar sorte, né, ou amarrar uma fitinha no braço, as coisas, por mais que a gente ache isso, né, desnecessário para a nossa vida, né, mas a gente tem que respeitar as crenças das pessoas, até que um dia que ela desperte e tire isso da vida dela, né? Então, por mais que a gente não acredite, a gente não pode criticar, tem que respeitar as crenças dos outros, né? Porque tudo tem o seu momento, né? Tudo tem o seu momento para conseguir encontrar essa verdade e se libertar dessas coisas, né? Então, vamos lá. Aqui, ó. Aí ele fala aqui, né? Pode ter algum efeito essas fórmulas práticas, né? Com essas pessoas. Ele fala assim, ó, o de torná-las ridículas, se são de boa fé, né? Porque as pessoas de boa fé fazem acreditando que aquilo ali, né, pode ajudar a vida delas, pode tirar ela da lama, ou seja, pode salvar o casamento dela, porque fizeram um trabalho, o marido dela está assim, a esposa está assim, então eles fazem isso de boa fé, não com maldade, mas se tornam ridículas, né? Porque acreditam nesse tipo de coisa, acreditam que isso vai ajudar em alguma coisa. Estão sendo joguetes na mão de espíritos zombeteiros, né? No caso contrário, são tratantes que merecem castigo. Essas pessoas que fazem o mal, para fazer o mal mesmo, são tratantes, são pessoas perversas. Todas as fórmulas são, os espíritos falam, todas, não tem uma, todas são charlatanice. Não há nenhuma palavra sacramental, nenhum signo cabalístico, nenhum talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, tá? E nenhum deles vai mudar a nossa vida, porque eles são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais, tá, pessoal? Que fique bem claro, os espíritos eles são atraídos por nós pelo pensamento, tá? Aí você fala assim, mas muitas pessoas rezam e colocam sua fé, mas para fazer isso elas têm que ter um amuleto ou algo ali para poder, né, sentir que aquela sua fé, aquela sua prece, né, seja forte ou tenha algum valor, né? Porque ainda está amarrado nessas crendices, nessas convicções. Uma hora vai se soltar disso. Então, essas coisas de você, né, citar várias palavras que se dizem ser mágicas, ou fórmulas que vão fazer te iluminar, ou vão te tirar você do mau caminho, das coisas ruins. Isso é tudo crendice, né? São fórmulas, né, que os espíritos falam, né, que são charlatanices, né? Alguém quer perguntar algo, pessoal? Está tudo tranquilo? Posso continuar? Então, vamos lá, né? Então,
Eu trouxe para nós, né, uma coisa chamada fotografia do pensamento, justamente porque a gente caiu nesse assunto. Aqui é fotografia, saiu errado, tá, pessoal? Tá certo, fotografia. Né? Eu tinha lido isso, né, uma vez na Gênesis, né, e eu me lembrei, né, quando eu estava fazendo a aula, sobre essa questão da fotografia do pensamento. E uma coisa muito, muito interessante, se vocês não leram, eu peço que leiam, né, sobre essa questão, né, da fotografia do pensamento. Né? Os espíritos, a gente sabe que eles agem sobre os fluidos perispirituais. Né? É o fluido cósmico universal. Né? E todos esses fluidos, né, a gente viu, né, nas nossas aulas, que é manipulado pelo quê? Alguém lembra? Pelo quê? Pelo Manipulado pelo pensamento. Pensamento. Isso, são manipulados pelo pensamento e pela nossa também vontade, né? São atributos dos espíritos, né? Então, o pensamento e vontade são para os espíritos o quê? É como se a mão fosse para o homem, ele manipula esses fluidos, né? Os espíritos manipulam isso, né? Mudam as suas propriedades e tal, né? Então, e por mais que essas transformações sejam resultado de nossas intenções, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa, por isso que a gente fala, né? Vigiar e orar. Porque a gente está criando em torno de nós uma aura que forma a nossa identidade espiritual, a nossa identidade moral. Os espíritos que estão em torno de nós, eles se aproximam de nós através dessa aura, né? Que nos identifica com eles ou não, né? Nos identificam ou não com ele. Então, quando a gente pensa em algo, né, e quer que esse algo se concretize, praticamente vai se plasmando em torno de nós, né, como se fosse uma névoa de vapor, aquilo que a gente quer fazer. Né? Eu vou ler aqui para vocês o que é que os espíritos falam, para a gente ter uma ideia. Olha o que eles falam assim. Ó. Contudo, conforme a intenção, o vidente pode pressentir a realização do ato que será a sua consequência, mas não pode determinar o momento que se realizará. O que ele está querendo dizer com isso aqui? Né? Para ter colocado antes. Né? É que antes eles falam assim, né? Que, exemplo, se uma pessoa está querendo cometer um crime, né? Um espírito, então o que é que ele faz? Ele vai planejar esse crime em sua mente. Os detalhes do crime, o momento em que ele vai sair com o carro, a hora que ele vai parar, a hora que ele vai entrar num determinado lugar para cometer esse crime, a arma que ele vai usar, a maneira que ele vai atuar no local. Então, o que acontece? Tudo isso ele faz um planejamento, e esse planejamento que ele faz vai o quê? Vai se esboçando aqui em torno dele, na sua cabeça, como se fossem quadros, né? Que nem fotografias, né? Como se estivesse fazendo fotos de cada um desses quadros que ele vai criando do pensamento. Óbvio, os espíritos que estão em torno dele, que se comprazem com esse tipo de coisa, vai ver aquilo ali e vai falar assim, opa, isso aqui me identifica, isso aqui é bom, eu também gostei disso, vou falar, opa, peraí, vou me chegar junto desse cara aqui, que ele pensa igual a mim, eu também gosto desse negócio de roubar, de matar, de tocar horror nas coisas, opa, vou me afinar. Então, os espíritos, eles percebem pelo que a gente pensa. É por isso que, quando a gente pensa coisas não muito boas, a gente vai atraindo esses espíritos que coadunam com essas ideias, porque eles estão vendo em torno de nós esses quadros que criamos através do pensamento de coisas e desejos que não são tão bons assim. E eles chegam para perto de nós e muitas vezes nos prejudicam, muitas vezes ficam ali em torno de nós, causando situações de embaraço para nós. Então, essa fotografia do pensamento é muito interessante. Então, ele fala assim, contudo, conforme a intenção, o vidente bem pode pressentir a realização do ato. Aquelas pessoas que conseguem ver, né, espíritos, conseguem ver as coisas, né? Principalmente quando tem dupla vista, ele consegue até prever o futuro, mas não é que ele está prevendo o futuro, ele está vendo esses quadros que se formam, né? Que coisas que irão acontecer, mas eles não podem determinar aqui, ó, o momento que se realizará.
Porque falta detalhe, né? Aquela pessoa está pensando em algo que ele vai fazer, mas ele não detalhou dia, hora, momento, nada disso. Então, ele só está colocando o que ele pretende executar. E muitas vezes o vidente, né, vê essas coisas e ele, poxa, estou sentindo que vai acontecer algo assim, estou sentindo que alguém vai querer roubar aquilo ali, porque ele captou isso através da sua vivência. Né? E os espíritos como eu falei, né, que só coadunam com essas mesmas ideias se aproximam. Vamos lá. Sem precisar de detalhe, nem mesmo afirmar que ele se realizará, porque a pessoa pode mudar de ideia, né? Eu planejei tudo isso, mas não está errado, não quero fazer isso mais não. A pessoa tem um livre-arbítrio para mudar, né? Porque circunstâncias ulteriores podem modificar planos preparados e mudar disposições. As próprias circunstâncias, até a vontade da pessoa, a pessoa muda, não, quero mudar de vida, não quero mais isso para mim. Ele não pode ver o que ainda não está no pensamento. O que ele vê é a preocupação do momento, né? Ou habitual do indivíduo, os seus desejos, os seus projetos, as suas boas e ou más intenções. Se a pessoa também pensa as coisas boas e cria em torno de nós, né? Bons espíritos que veem aquilo e gostam daquilo, não, esse cara está querendo fazer a caridade, vou me juntar junto com ele e vou dar mais ideias para eles boas, para que ele possa fazer mais coisas em prol dos necessitados. Os espíritos bons se aproximam. Né? Daí, os erros nas previsões de certos videntes, quando um acontecimento está subordinado ao livre-arbítrio dos homens, porque o ser humano tem isso inexpugnável, o livre-arbítrio. Então, de uma hora para outra, ele pode mudar. Eu não quero mais fazer isso. Não, eu quero fazer o bem, mas não quero, vou fazer isso de outra maneira. Então, isso pode acontecer. Então, eles não podem, senão, pressentir a sua probabilidade de que possa acontecer, conforme o pensamento que vem, mas não podem afirmar que ocorrerá de tal maneira nem de tal momento. A maior ou menor exatidão das previsões depende, além disso, do que da extensão da clareza da visão psíquica daquele que está vendo, né? Em certos indivíduos, espíritos ou encarnados, ela é difusa ou limitada. Tem pessoas que só vê algo, vai acontecer, mas não consegue ver mais a fundo, né? Falta clareza, né? Ao passo que outros é clara e abarca o conjunto de pensamentos e de vontade também, né? Ele consegue sentir a vontade que aquela pessoa está tendo de fazer algo errado ou algo de bom, entendeu? Assim, deve concorrer com a realização do fato. Mas ele fala assim, acima de tudo, importante, há sempre a vontade superior, vontade de Deus, a vontade superior, que pode, na sua sabedoria, permitir uma revelação ou impedir. A gente já estudou isso em outras épocas aqui. Neste último caso, um véu impenetrável é lançado sobre a mais perspicaz visão psíquica, né? Impede que se veja. Ou seja, pessoal, tudo está ligado ao nosso pensamento, né? O nosso pensamento é a nossa identidade moral, né? Os espíritos que estão ao nosso redor, né? Ele vê isso em nós, né? Principalmente. Eles se aproximam de nós por aquilo que a gente pensa, por aquilo que a gente traz dentro de nós, né? Pode até estar oculto para as pessoas encarnadas, mas para o desencarnado, né? Muitas vezes não está oculto. Aqui eu tirei da Revista Espírita, tá, pessoal? Tem também lá no Livro dos Médiuns. Beleza? Alguém quer falar algo? Continuando a questão 553, há certos espíritos não ditaram, algumas vezes, fórmulas cabalísticas, né? Isso a gente já sabe, né? Aquelas fórmulas, aqueles rituais, né? Para poder, como eu falei, né? Para poder trazer, exemplo, na época, boas colheitas, ou rituais para espantar os maus espíritos, rituais para trazer prosperidade, outras coisas mais. Então, Kardec pergunta, né? Certos espíritos não ditaram, algumas vezes, fórmulas cabalistas? Ele está falando, os espíritos não ditaram? E ele fala assim, sim, tendes espíritos que vos indicam signos, palavras bizarras, ou que vos prescrevem certos atos, com a ajuda dos quais fazeis aquilo que é chamado de conjuração, né? Tipo, como é que se diz? É uma união, né? Que a gente fala, né? Que está conjurando algo, né? Então, quando a gente fala de conjuração, seria um compromisso, né? É uma aliança, vamos falar assim, com outros indivíduos, mas ficar sabendo bem
seguros de que são espíritos que zombam de vocês e abusam da vossa credibilidade. Então, essas pessoas, somente médios, que dão vazão a espíritos que trazem fórmula, rituais para fazer isso, fazer aquilo, e não sei o que e tal, muitas vezes eles estão sendo joguetes na mão desses espíritos. Os espíritos falam para a gente, os bons espíritos falam para a gente ter cuidado com esse tipo de coisa, não deixar se levar por esse caminho. Perguntas, pessoal? Não. Aqueles que com ou sem razão, desculpe, confia naquilo que chama de virtude de um talismã, né? Virtude de um talismã, né? Colocar uma virtude num talismã, né? Não pode, por essa mesma confiança, atrair um espírito? Aquela pessoa que tem que usar um talismã para atrair um espírito. Por que, então, é o pensamento que age? O talismã é um signo que ajuda a dirigir o pensamento? Olha que pergunta interessante de Kardec, né? Ele fala, não é o pensamento que atrai o espírito, mas por que se a gente coloca um talismã junto e chama, vem aquele determinado espírito para cá, né? Por que isso? Será que tem algum significado? Será que tem alguma lógica nisso? Já que é o pensamento que atrai? Qual o significado do talismã nisso? É interessante, né? E os espíritos respondem, isso é verdade, mas a natureza do espírito atraído depende da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos. Isso aí ele fala, a pureza da intenção e elevação dos sentimentos para atrair os espíritos. Ora, é difícil que aquele que é tão simplório para crer na virtude de um talismã não tenha um objetivo material, mais material do que moral, é óbvio, né? Se você acha que o talismã vai te trazer algo de bom, vai te trazer prosperidade, então você está muito ligado às questões materiais do que nas questões morais, ainda está muito preso à matéria ainda. Qualquer que seja o caso, isso indica o que é estreiteza e fraqueza de ideias, que dão asa, né, aos espíritos imperfeitos e zombeteiros, como ele fala no livro. Ou seja, todos esses apetrechos, eles só vão atrair espíritos, né, que são imperfeitos e zombeteiros, porque quando a pessoa realmente quer ser próspero, quer algo de bom na sua vida, ela trabalha, ela luta para isso, ela corre atrás, acorda cedo, vai à luta. Não precisa de objetos para poder trazer isso de forma mais fácil, sem que ele tenha que trabalhar, sem que ele tenha que se locomover ou dar o seu suor para isso, né? Aqui seria um método mais fácil, né? Aquela maneira mais fácil de se conseguir as coisas. E a gente sabe que na vida não é assim que funciona, né? Por mais que a gente veja algumas pessoas que dizem que ganhou na loteria porque fez isso, fez aquilo, não é. Se a pessoa ganhou é porque ele tinha que passar por essa prova e superá-la, né? Porque a riqueza também é uma das provas mais difíceis que existe, né? Já falam os espíritos, né? Porque se ele não souber utilizar do dinheiro, ele pode cair, né? Ele vai ter que prestar conta disso também. Fala, Felipe. Não, o pessoal não fala, vamos nós. A pergunta tem um sentido, por exemplo, vamos lá para o catolicismo. Nenhum católico vai orar sem uma cruz na mão, se tiver uma cruz diante de joelho, né? Então, é realmente um amuleto. Isso dá alguma segurança para ele. Se ele não tiver isso, ele não vai conseguir orar. É óbvio que nós sabemos que não precisa disso, mas ainda tem espíritos que precisam desse tipo de amuleto para se sentir confiante e fazer os pedidos dele. Com certeza, né? Eu falei da outra vez, né? Que às vezes a pessoa acha que sem a sua fé, a sua oração não teria força, né? Não teria significado sem aquela cruz, sem aquela amuleto que tivesse ali na mão segurando, né? Porque ela acredita que não é só o pensamento dela, né? Mas aquele metal, aquela cruz de madeira vai influenciar muito mais se tiver na mão dela ou se estiver próximo dela, né? Uma hora eles vão se libertar, como eu falei, né? Temos que respeitar as pessoas que ainda se encontram, né, dependente desse tipo de objeto para buscar a sua fé, buscar a sua força na vida, né? Temos que respeitar. Uma hora eles vão se libertar, vão entender que isso aí não tem significado nenhum, né? Como nós aqui, acredito que cada um de nós aqui, a gente sabe que isso aí não tem significado nenhum para nós, né? Então, né, porque a gente conseguiu entender, clareou a mente da gente,
né? Os espíritos abriram a nossa mente, a doutrina veio ao nosso encontro e nos disse, ó, a verdade é essa aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês. Agora, se você quiser ir por esse caminho, quiser continuar usando amuleto, patuar, aquelas guias, né? Continue. É como o Chico falou. Uma vez eu ouvi a história do Chico, que um amigo dele da Federação Espírita foi visitar ele e levou um amigo, né? Não lembro o nome do amigo, Ademar. E o Ademar, apesar de ele estar na doutrina espírita, ter entrado na doutrina espírita, ele era de Umbanda. Então, ele se dedicava às causas do espiritismo, mas ele sempre tinha um pezinho na Umbanda, ele gostava da Umbanda, ele sempre ia lá e ele usava aquelas guias, né? Sabe aquelas correntes de conchinhas, né? Que usa aquelas guias? Ele usava aquele direto no pescoço, tudo. Uma vez ele foi com o Chico, com um amigo, e a camisa dele era branca, transparente, e aparecia, né? Ele falou comigo, olha, acho que é melhor tirar, porque eu vou falar com o Chico, não é bom falar com essas guias aqui, talvez ele não goste, uma coisa assim, né? Aí ele entrou, né? O pessoal estava aguardando o Chico estava saindo do quarto e tal. Aí o amigo falou, Chico, isso aqui é um Ademar, está conosco na doutrina espírita, federação e tal. Aí o Chico olhou para ele, Ademar, aquela coisa que você guardou aí no bolso, né? Aquilo ali é para usar no pescoço, não é para usar no bolso, né? Aí ele ficava assim, pô, como é que ele sabia, né? Foi feita uma experiência com o Chico, né? Para medir a aura do Chico, né? Não sei se você sabe disso, né? A nossa aura é tipo aqui uma luzinha, né? É tipo uma coisa vaporosa que fica em torno do nosso corpo aqui, né? E muitos de nós, eu principalmente, é em torno de centímetros que fica aqui na frente do nosso nariz aqui, né? Alguns dirigentes e outros mais com uma cara assim deve ter um palmo, né? Eu ainda... O Chico... negativo, né? Eu sabia que ele ia falar. O Chico, ele tinha em torno dele uma aura de 20 metros, pessoal. Então, ele conseguia ler o pensamento, saber o que as pessoas estavam pensando em torno dele ali, ó, 20 metros. O Chico conseguia captar isso. É impressionante, né? Imagine uma aura de 20 metros. Então, você vê qual a capacidade do... Ronaldo. Detalhe, né, Ronaldo? Opa, pode falar. Detalhe, sabe comentar aqui, Silvano? Medido simplesmente pela NASA. Isso, pela NASA, simplesmente pela NASA, né? Uma vez eu li que um palestrante que eles estimam que a aura de Jesus envolvia todo o planeta Terra, pelo menos. Jesus era Jesus, o planeta tem mais a Lua aqui, Plutão. Isso ele encarnado. Isso ele encarnado, que ele teve que diminuir, né? Ficou 1000 anos diminuindo a sua própria luz. Exatamente. Então, você vê aí a grandiosidade desses espíritos que em torno de nós e que fazem essas coisas, a gente acha extraordinário. Não, né? Os espíritos atraem essa bagagem. Por isso que ele falou, né? Quando 1 ou 2 estiver reunido em meu nome, Jesus. Vai estar eu. Nós somos deuses, somos a essência nós somos o Cristo em formação, pessoal. Basta que a gente se encontre e busque isso em nós, a gente vai chegar lá junto do Cristo. É questão de tempo. Uns 13 mil anos. Pode ser, é questão de tempo. Alguns vão mais rápido, outros menos, mas vamos chegar, né? Alguns querem ir mais pela dor, outros querem ir pelo amor, então vamos chegar lá de qualquer jeito. Vamos chegar lá de qualquer jeito, isso aí não tem coisa. Né? Essa questão do... Não, isso eu até comentei isso hoje com a Carol, né? Eu estava ouvindo uma palestra do Elahá e eu tinha comentado, eu falei assim, o caminho é esse, só que a gente vai demorar até chegar aos Cristos, né? Que depois que você passa por todos os mundos, aí chega o mundo dos crísticos, né? Isso, aí tem mais coisa pela frente. Quando você chegar lá no perfeição, aí vai começar o mundo crístico. Vamos só nesse objetivo ainda, por enquanto. A eternidade. Ainda bem que a gente é eterno, né? A gente tem o infinito de tempo para conseguir isso aí. Então, vamos Sim, trabalhar para se melhorar. Pessoa se falasse assim, olha, tem que ser... E isso nos conforta, porque saber que a gente vai chegar lá um dia, né? Isso nos conforta, né? A gente está aqui lutando para isso. Aí o Kardec pergunta que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro, né? Essas pessoas que enfeitiçam, que dizem poder um poder especial, né? Aí esses que é chamado de feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé,
que possuem certas faculdades, como o poder magnético ou a dupla vista. Alguma pergunta? Alguém lembra da dupla vista aqui ainda? Vamos estudar, né? Lembra? Estados de emancipação da alma, lembra? Sonambulismo, sono, catalepsia, letargia. Então, dupla vista é aquela dupla que a pessoa, mesmo em estado de vigia, ela conseguia estar em contato com o mundo espiritual, até prever coisas. Lembra disso aí, pessoal? Então, essas pessoas que... Dupla vista, Kardec chama também de segunda vista, né? Podemos falar assim, né? Lembra disso? Então, vamos lá. Como fazem coisas que não compreendeis, aí julgais dotada de um poder sobrenatural, né? Vossos sábios não passaram muitas vezes por feiticeiros aos olhos do ignorante? Lembra? Imagine no mundo das cavernas uma pessoa que fizesse o fogo, né? Ia ser o quê? Oh, uma pessoa do outro mundo, né? É o quê? É coisa natural. Devido à ignorância, eles achavam que aquela pessoa era um ser místico, né? Mas quando a gente começa a compreender, entender que aquilo não é mais que uma coisa natural, que quando a gente toma consciência, a gente vê, puxa vida, né? Isso aí que é isso? Então, a gente, aí o véu se descortina, né? Aí cai, né? Você não tem nada de sobrenatural. É natural, como os espíritos falam. Né? Eu lembro aqui de uma passagem do Divaldo. Olha que coisa interessante, a gente está falando de macumba, né? O Divaldo, certa época, quando ele estava construindo a mansão e ajudando as crianças, ele passou por uns perrengues, né? Porque faltava comida, né? E ele não sabia como conseguir as comidas, né? E aí o que foi? Na Bahia tinha muitas coisas de despacho, essas coisas que a gente fala, né? Aí que o Divaldo foi nesses locais que a gente despacha, né? Pegou aqueles alimentos, frango e outras coisas mais, e levou para a mansão do caminho para fazer sopa para alimentar as crianças. Aí eu pergunto, será que Edivaldo pegou alguma coisa? Será que Edivaldo ele sofreu alguma coisa com esse tipo de coisa? Não. Não, ele matou a fome. Com certeza não. Por quê, pessoal? A intenção é que vale, o propósito é que vale. E o Divaldo fazendo isso, mas ele fazia com respeito, porque a causa era nobre, a intenção era nobre. Entendeu? É isso que se conta. Mas os espíritos se alimentam desses alimentos, eles tiram a essência desses alimentos. Tanto uma vez, quanto que Chico estava em casa, chegou um espírito perto dele, né? Que Chico ele não chegava só para ele, espírito de luz, a gente sabe disso, né? Tinha espírito que nem sabia que tinha morrido, chegava perto do Chico. A gente um dia chegou na casa do Chico e viu uma bandeja lá com várias frutas, aí falou para o Chico, o senhor, posso comer uma daquela sua banana? Chico, não, fique à vontade, pode comer. Você acha que o espírito foi lá, pegou a banana, levantou e comeu? Não, pessoal. Simplesmente ele tirou a essência daquela banana. E Chico conta que quando ele tirou essa essência, ele se ligou a ela, né? A banana rapidamente ela se ficou preta, né? Empreteceu, né? E como se ela tivesse tido apodrecido naquele momento, ou seja, ele tirou a essência daquele alimento. Os espíritos também fazem isso, quando eles recebem esses alimentos, tudo, eles buscam isso porque ele ainda tem necessidade desse tipo de coisa por ignorância. Entendeu? É só um detalhe. O Silvano até falou no início. Vampirização, os espíritos vampirizam determinadas situações. E só lembrando naquela questão que você falou do Divaldo, eu realmente não sabia disso. Mas essa mística em torno desse alimento foi criado, vou reforçar que eu tinha comentado antes, né? Foi criado pelos senhores de escravo para causar medo às pessoas, para não comer aquilo que ele fazia. Então não tinha nada de místico. E as pessoas que assumiram isso, aceitaram isso, e traz com essas coisas aí até agora. Mas não tem nada de azar, não tem nada de nada. News. Mas as pessoas ainda têm essa crendice, né, Fake news daquela época. Se chegar ou se encostar, se bater, algo de ruim vai acontecer com ela, né? Criou essa crendice, infelizmente. Na Bahia ainda tem muito disso, você nem imagina. Né? Exatamente. Você nem imagina, né? Mas aí que traz. Ela questão de conhecimento, né? De entendimento. Era a questão do manga com leite. Por que manga com leite vai fazer mal? Eu cresci sabendo que isso fazia mal. Caramba.
Agora, você vai ver uma vitamina fantástica, maravilhosa. Vitamina maravilhosa, né? Com certeza, né? Então, se vocês... vai acontecer algo de ruim ou não, se você se encostar ou pegar ou bater naquela coisa, se você acreditar nisso, né? Aí você vai criar esse medo, né? Essa expectativa de medo, e os espíritos se aproximam e acabam em torno de você, aumentando mais esse medo, essa fobia e fazendo coisas ruins acontecer em torno de você. Aí você vai achar que foi aquilo. Existe até uma frase, Ronaldo, existe uma frase que é bem verdadeira e que fala: você é produto do seu pensamento. Exatamente, perfeito. Nós somos produto do nosso pensamento, né? A nossa identidade está aí, né? Aí vem um Kardec, né, dando uma explicação sobre a questão do magnetismo. Ele fala assim: o espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma infinidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu muitas fábulas de que os fatos são exagerados pela imaginação. Então, criou, como o Macário falou, né, o senhor de engenho, como é que chama? O senhor dos escravos lá, criaram essa coisa e exagerou-se muito, né? As pessoas criaram um monstro, né? E acaba depois sendo devorado por esses monstros, né? O conhecimento esclarecido dessas duas ciências que se reúnem numa só, né, tanto o espiritismo, né, e o magnetismo, né, você dá o passe, né, você está transmitindo energia, mostrando a realidade das coisas e da sua verdadeira causa. É o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, hein? O conhecimento. Por isso os espíritos falam: espíritas, amai-vos, segundo o mandamento, instruí-vos, se instrua, aprenda, para não deixar ser pego por essas coisas, né, supersticiosas, porque revela que o que é impossível, o que está nas leis da natureza, o que não passa de crença ridícula. Os espíritos estão falando isso aqui. É bem interessante isso aqui, né? Eu trouxe um filmezinho para vocês aqui, eu vou passar para vocês, preste atenção e vocês vão me dizer o que aconteceu nesse filmezinho aqui. Eu posso até traduzir para vocês aqui. Está em mandarim, né? Eu vou tentar traduzir para vocês aqui algumas coisas, tá bom? Está todo mundo vendo aí? Vendo, sim. Espera aí que eu vou botar para... Não precisa traduzir, a gente entende. Todo mundo sabe, né? Vai, dorme logo, ela está falando. Dorme. Isso, dorme. Dorme, não me cause transtorno. 睡觉了，小王子，他醒了，你也醒啊！睡觉，宝宝睡觉，睡觉，睡觉，睡觉，睡觉，睡觉了，睡觉，白雪公主，睡觉了，白雪公主，睡觉了，睡觉，白雪公主。 睡觉，白雪公主。Ela botou um cachorro, um arrão, um calango, uma galinha e um coelho para dormir. A galinha. Só passando a mão. Agora acordem! Então, pessoal, o que é que vocês notaram aí, né? É uma criança que ela colocou vários animais, inclusive eles colocaram animais como, exemplo, uma galinha e uma lebre de barriga para cima. É um estado que eles não têm defesa contra nada que possam, né, ameaçá-lo, né? É difícil você fazer isso, né? E ela conseguiu fazer esses animais. Ela tem algum poder mágico especial? Fala para mim. É o quê? Isso aí é o quê? É puro... Se não for condicionamento, né? Não é. Alguma coisa tem, né? Eu acho que é magnetismo. Alguma coisa ela tem. Universal, manipulação. Não era manipulação, não. É puro magnetismo.
Tem manipulação do fluido universal e magnetismo. Isso. Tem pessoas que têm essa capacidade que, às vezes... Eu conheço pessoas que, se ela colocar a mão assim em sua cabeça, em você, depende de algumas coisas que ela possa... Você dorme, pessoal. Dorme mesmo, apaga. Dorme. Porque é um magnetismo forte que ela tem que consegue fazer isso. É que nem pessoas que têm um dom para cura, que vêm com o dom de curar. Né? Elas já trazem isso nelas. Né? E utilizam para... O certo seria utilizar para ajudar as pessoas, curar as pessoas. Não tem aquelas benzedeiras, né, lá do interior que pegam as folhinhas e passam em cima do cobreiro lá e no outro dia some. Né? Então, são pessoas que têm esse magnetismo, conseguem fazer isso. Essa é uma dessas... Ô, Ronaldo, meu barbeiro ele deve ter um magnetismo bem forte, porque toda vez que ele... Eu durmo direto lá naquela cadeira dele. Eu acho que é da sua natureza. É o seu DNA baiano, que você tem um DNA baiano aí que fica gritando em você. É que demora muito para cortar o cabelo. Ronaldo. Oi. Ronaldo, essa criança aí, impressionante. Mas isso já estava previsto, até pelo Kardec, pelos espíritos. Crianças, por essa época, de 90 para cá, vêm com alguns dons especiais, com magnetismo. Já tem aparecido essas crianças. Só que eles têm, inclusive na China, eu não sei aquilo lá na China, mas a China é um regime muito fechado, então aparece crianças que põem a mão assim na fruta, ela amadurece. Põe a mão no botão de flor, ela floresce. Citou até esse caso de fazer dormir, de pôr a mão e curar crianças. Então, estão chegando essas crianças aí, que já foram previstas pelos espíritos lá na época de Kardec. Então, é só para mostrar, muito bem, Macaré, é isso mesmo, né? É só para mostrar que não existe nada de extraordinário e o Espiritismo vem colocar para a gente que isso aí são naturais, são coisas naturais, esses espíritos vêm com missões, vêm com essas capacidades justamente para ajudar a humanidade, com esse dom que elas têm. Tá? E Kardec questiona, certas pessoas têm esse dom de curar por simples contato, né? Depois disso que a gente viu, certas pessoas têm esse dom de curar, só pelo contato essa pessoa tem o dom de curar? Né? A gente viu na época que Jesus fazia isso, né? Fazia muito bem, Jesus curou várias pessoas. Isso aqui é um... Aqui ele fala, ó, o poder magnético pode chegar até isso, quando é secundado pela pureza de sentimentos e um ardente desejo de fazer o bem. Então, esse aqui é o que amarra esse poder de você curar as pessoas. Você tem que ter os sentimentos puros, e você tem que estar envolvido com o bem sempre, né? Com certeza, os bons espíritos vão te auxiliar. Mas é necessário também, que ele fala, desconfiar da maneira porque essas coisas são contadas por pessoas muito crédulas ou entusiastas, que estão dispostas a ver o maravilhoso, mas coisas mais simples e mais natural. Então, pessoas acham que aquela pessoa curou o fulano que estava com câncer, passou a mão, foi um milagre, essa pessoa tem um dom milagroso, ele é um santo. Né? A pessoa tem que tomar cuidado com essas coisas. São dons naturais em que as pessoas que estão envolvidas com o bem, né, com pensamento, sentimento puro, vão cada vez mais aparecer para fazer essas coisas. É só não desvirtuar do caminho. É necessário também desconfiar dos relatos interesseiros por parte de pessoas que exploram a caridade em proveito próprio. Né? Tem pessoas que dizem, né, a gente cansa de ver na nossa televisão, não existe hipocrisia nisso, a gente vê, né, pessoas que mostram lá em determinados lugares, né, impondo a mão, curando várias pessoas, tudo, né? E você desconfia, né? Uma pessoa que, né, não tem uma vida muito regrada, né, muito envolvida com as questões materiais, né, dizendo que está curando pessoas paralíticas, né, curando pessoas que estavam com câncer. Não é uma ou duas curas, não. Filha, volta sem a muleta, ela está andando agora, né? Pois é, então aqueles espíritos falam aqui, ó, temos que desconfiar, porque se envolve dinheiro, se envolve bem, se envolve coisas de interesse material, cuidado, muito cuidado, que as pessoas exploram isso na ignorância das outras pessoas de boa fé e acabam, né, fazendo dessas pessoas joguetes, infelizmente. Tomem cuidado. Questão 557, já está terminando, pessoal.
Aí ele vem falar sobre a bênção e sobre a maldição, né? Onde ele está dizendo bênção e maldição, maldizer, né? Pode atrair o bem e o mal para aquelas a que são lançadas? Será que alguém pode, né, lançar uma maldição para alguém, aquela pessoa, né, ser acometida por um mal? Ou aquela pessoa que lança uma bênção, pede uma bênção para fulano, e essa bênção, né, realmente vir para ele em forma de cura, em forma de uma coisa boa que modifique a sua vida? Será que, né, Kardec pergunta, né? Será que elas podem atrair, né? A bênção e a maldição podem atrair, né, o bem e o mal? Kardec pergunta. Os espíritos falam, olha, Deus não ouve maldição injusta. Para falar a verdade, né, eu não conheço maldição justa, né? Então, a maldição é sempre injusta, né? Então, os espíritos falam assim, e aquele que pronuncia é culpável pelos seus olhos. Sabe? Se você vai pronunciar algo para prejudicar alguém, né, tremenda ignorância, né? Tremenda falta de espiritualidade, de moralidade, né? Como temos as tendências opostas do bem e do mal, pode, nesses casos, haver uma influência momentânea, mesmo sobre a matéria. Ele fala, pode haver uma influência? Pode, mas é momentânea. Mas essa influência nunca, né, eu grifei aqui, nunca se verifica sem a permissão de Deus. Né? Deus não vai permitir que seus filhos bons sejam cometidos por uma maldição, né, que ele fala aqui injusta, né? Vamos dizer assim, uma maldição qualquer, só para poder se vingar, ou por inveja, ou por tipo de coisas assim. Deus jamais vai permitir isso. Com acréscimo de prova para aquele que sofre. Né? Seria uma coisa a mais já no planejamento reencarnatório daquele. Né? Como é que pode isso aí? Não, não tem como. Né? É uma coisa assim, ilógica. Né? A gente pensa. De resto, mais frequente, se maldizem os maus e bendizem os bons. Né? A bênção e a maldição não podem jamais desviar a providência da senda da justiça, né? Então, tem que ser sempre justa, né? Como eu falei, maldição, é difícil você estar numa senda justa, né? Porque a maldição já é encarada como algo que você está fazendo para prejudicar alguém, né? É uma intenção de fazer mal para alguém. A bênção, pelo contrário, né? Você quer bem dizer a alguém, você quer fazer bem para outra pessoa, você quer que algo de bom aconteça para aquela pessoa. Então ele fala assim, esta não fere o amaldiçoado se ele não for mal, e a sua proteção não cobre aquele que não a mereça. Então, está bem justificado aqui pelos espíritos nessa questão de bênção e maldição. Né? Alguma dúvida, pessoal? Quer perguntar alguma coisa? Então, os espíritos falam, jamais uma maldição vai chegar em alguém que não mereça, né? Jamais, né? Para poder essas maldições chegar em alguém, elas têm que estar na mesma frequência de sintonia. Fulano chega, fulano está fazendo uma mandiga para você, fulano está fazendo uns rituais lá para te prejudicar. Se você entra nessa frequência, acredita que ele está fazendo, vai te prejudicar, aí você vai começar a sentir as influências desses maldizer, né? Dessas mandingas, como algumas pessoas também chamam por aí. Né? Então, a gente tem que estar protegido pela fé em Deus e pela proteção dos bons espíritos que nos ajudam. No caminho do bem sempre. Ô, Ronaldo. Oi. Ô, Ronaldo. Pode falar. Então, tem umas coisas assim que à primeira vista, igual o Macário estava falando, né? Que tem alguns espíritos já nascendo com certos conhecimentos assim, já de manipulação, de magnetismo, e coisas que para a gente parece maravilhoso, inexplicável, né? Mas que tem seu fundamento científico. É sinal que só que a gente não conhece. Então, para a gente é uma coisa maravilhosa, né? É quase que impossível. Algumas coisas também que eu não consigo explicar. Em alguns momentos, eu pensei que fosse jogo de cena, que fosse manipulação de imagens. Eu vejo, não sei se você já assistiu aquele Efeito Carbonaro.
é um dos programas que passa coisas assim que não sei como explicar aquilo. E tinha um outro cara também, esses caras são, acho que são da Inglaterra. Tem um outro que eu sei que ele é inglês, mas eu não me lembro o nome dele. O ilusionista? É, ilusionista, assim. Mas eles têm uns truques assim muito difícil da gente explicar. É difícil, né? Ele não conta o segredo. Cara, por exemplo, desses ilusionistas, ele chegou numa festa. Ele chegou numa festa esse jogador é francês que estava jogando lá na Inglaterra. Ele estava dando uma festa, esse cara se aproximou, entrou na festa, foi apresentado lá, tudo, conversou. Aí, na hora de ir embora, ele pediu a casaca, estava muito frio, pediu a casaca desse jogador. Ele chegou numa parede de vidro e no outro lado já era a rua, né? Então, tinha uma vidraça. Os fãs do outro lado, que não puderam entrar na festa, né? Olhando as celebridades, ele pegou essa casaca, encostou no vidro, a casaca caiu, ele saiu, foi do outro lado, então espanto geral. Inclusive, esse jogador foi entrevistado depois, ele falou assim, eu não sei como explicar aquilo. Aquilo era uma parede de vidro e todo mundo batia ali, né? Então eu falo, poxa, mas será que foi tudo tão combinado assim? Eu já assisti. Explicar, né, eu já assisti. Então tem certas coisas que ainda... Eu já assisti esse programa, tem certas coisas assim que você fala assim, esse cara não é desse planeta, como, né? Porque eles fazem uns números de ilusionismo assim que é de cair Não, eles queixo, vieram né? no Brasil também, no Cristo, impressionante. no Cristo Redentor. O cara levitou ali no Cristo Redentor, no meio de todo mundo ali. É por isso que se chama que eles se dizem ilusionistas, né? Eu não sei se tem algo a mais, alguma coisa, né? O que a doutrina explica, né? É que essas pessoas muitas vezes têm um dom diferenciado que consegue manipular uns frutos que a gente não consegue. Às vezes ele consegue manipular um fruto e fazer entrar em algo e sair do outro lado. Não sei, mas isso aí seria natural, é um dom que a pessoa tem. Cada um, é todo mundo que tem esse tipo de coisa, né? Então ele usa para fazer números, né? Então não acredito que seja assim Verdade, ele está ganhando dinheiro com isso aí. Então poderia estar utilizando de outra maneira, se for. Então não é nada que foge da natureza do nosso mundo, do nosso planeta, né? Essas pessoas têm uma habilidade diferente, pode até ter, né, essas habilidades, mas está relacionada com o magnetismo, está relacionada com essa questão, né, da hipnose, né, que a gente chama a mesma coisa, mas está aí relacionado. Né? Eu fico que nem você, né? Não. Às vezes eu acho que é do outro mundo, né? Pode falar, Macaco. Existem, eu não estou lembrando agora qual é o nome do santo agora, mas era um padre que ele atuava, né? Ele levitava, ele estava na igreja lá celebrando, ele levitava diante do público. Agora, isso aí que o Silvano está falando, explicações, tem que ter explicações lógicas, né? Que a gente não sabe como científicas, alguma coisa tem ali. Tem que ter. Agora, existe a bicorporeidade, que você falou no início, nós falamos dupla vista, né? O bicorporeidade. Dupla vista que eu falei. Dupla vista, segunda vista. Né? Dupla vista. Então, quando tem a bicorporeidade, fica no lugar. O corpo físico, do outro lado está o espírito, ainda ligado lá com os cordões de prata. Esse espírito, não sei se é isso, esse espírito atravessa qualquer coisa. Então, é igualzinho o físico dele, mas ele é um espírito e ele pode fazer esse tipo de coisa. Não sei se é isso. É uma possibilidade. Você nunca assistiu esses aí, Macário? É um negócio assim que você está falando do... na cabeça. Você está falando desse cara aí que levitou lá no Cristo Redentor? Eu lembro disso. Tinha até um programa que passava. Eu nunca mais vi falar dele. Mas efeito carbonaro, que você fala? Um é efeito carbonaro. Ele faz pequenos truques assim, mas um negócio de dar um nó na cabeça da gente mesmo, né? E tem esse outro que o nome do programa era o nome dele mesmo, e ele é inglês. Não tem passado mais, mas é um negócio assim, sabe? Tem umas pessoas que têm essas habilidades.
Tem essas habilidades mesmo, né? Dá para explicar, né? Pessoas que caminham sobre a água, né? Se tem a pessoa lá embaixo, você vê ele andando em cima da água, assim, você, puxa, como é que pode, né? Eu acredito que é um magnetismo que a pessoa tem ali, muito forte, né? Eles não falam, né? Mas ele deve ter esse magnetismo muito forte, né? Teria que estar te utilizando para algo melhor, né? Mas eles utilizam para ganhar dinheiro, para ganhar fama e outras coisas mais, né? Então, vão ter que responder? Possivelmente. Mas vamos adiantar para a nossa aula não acabar, pessoal, aqui, ó. Deve acreditar-se na influência oculta de certos objetos, como joias, etc., que pareçam acompanhados de uma atuação infeliz e fatal, né? Esses objetos, né, que eu falei, patuais, guias, né? Até esses aí, né, como é que chama? O negócio do sonho, eu não esqueci o nome desse negócio que tem, que pessoas botam em cima da cama para poder, durante o sono, né, estar protegido, e aí vai, né? Os espíritos falam que os objetos, normalmente de uso pessoal, têm a sua história viva e, por vezes, podem constituir um ponto de atenção das entidades perturbadas, de seus antigos possuidores no mundo, né? Aquelas pessoas que ainda ficam muito ligadas a determinado objeto, aqueles espíritos que desencarnaram ainda ficam presos a alguns objetos que eram deles, vamos falar assim. Razão porque parecem tocados, por vezes, de singulares influências ocultas. Porém, nosso esforço deve ser da libertação espiritual, sendo indispensável lutar contra esses fetiches, né, pessoal? Essa atenção demasiada a esses objetos, né, que sejam materiais, para considerar não tão somente os valores morais do homem na sua jornada para o perfeito. Então, ele nos fala que temos que nos libertar dessas questões, desses objetos que se ligam a pessoas, ou que traz algum, né, você toca nele, parece que se sente algo, né, sente algo diferente, tudo. Existe, algumas entidades ainda ficam muito ligadas, né? Quem é sensitivo, quem é médium, vai sentir alguma coisa, mas a gente não deve ficar impressionado, né, com essas coisas, e nem achar que tem algo de excepcional nessas situações. Não, pelo contrário, né? A gente tem que encarar isso com naturalidade, né? E temos que ir se libertando dessas crendices populares, né? Dessas coisas que praticamente não trazem nada de bom para a nossa vida, nem mal, né? A gente não acredita, né? Vamos seguindo, né, pessoal? Vamos adiantar aqui para terminar a nossa aula. Os fenômenos premonitórios atestam a possibilidade da presciência com relação ao futuro, esse fenômeno premonitório. Ele fala assim, os espíritos de nossa esfera não podem devassar o futuro. A gente já viu isso, né? Considerando essa atividade uma característica dos atributos do Criador Supremo, né? Só se Deus o permitir, né, ver o futuro e por algum motivo ele possa vir à tona para poder ter algum significado para nós hoje. Senão, não tem porquê, né? Temos que considerar, todavia, que as existências humanas estão subordinadas ao que é um mapa de provas gerais. Temos o nosso planejamento reencarnatório, onde a personalidade deve movimentar-se com o seu esforço para a iluminação do porvir, né? Nos melhorarmos dentro desse roteiro, né? Aquilo que a gente veio para fazer aqui nesse mundo. Os mentores espirituais mais elevados podem organizar os fatos premonitórios quando convenham, tá? A demonstração de que os homens não se resumem a um conglomerado de elementos químicos, de conformidade com a definição do materialismo dissolvente. Então, essas questões de ver o futuro, de predizer as coisas, isso só vem com a necessidade se Deus o permitir, e quando convém, né? A gente viu aqui que alguns espíritos que têm a casa da vista dupla conseguem ver algumas pessoas, algo que vai acontecer, exemplo, pessoas que querem cometer, eu falei da outra vez, um crime, um assalto, eles conseguem plasmar aquilo em torno dele como quadros. Quem tem evidente, tem essa dupla vista, vai conseguir ver, mas não vai conseguir dizer quando é que vai ser, o dia que vai ser, tal. Ele sabe que vai acontecer, mas não pode predizer o dia, a hora certa. Esses mais concretos, com data, tudo, tem um significado e só como Deus o permite. Quer dizermos da cartomancia em face do espiritismo, né? Pessoas que acreditam na leitura de carta, né? Alguém já fez leitura de carta aqui da sua vida alguma vez? Não, né?
Ninguém, né? Mapa astral, essas outras coisas todas. Sempre a gente, numa época da nossa vida, a gente busca essas coisas porque a gente é curioso, né? É fascinado por essas coisas. O ser humano é fascinado ainda por essas coisas, né? E ele fala assim, ó, a cartomancia pode se enquadrar nos fenômenos psíquicos, mas não no espiritismo evangélico. Então, de nada serve para nós. Onde o cristão deve cultivar os valores do seu mundo íntimo pela fé, ou seja, construir o nosso caminho pela fé e amor no coração, sem esperar que as cartas não digam o que é que a gente tem que fazer, que caminho a gente deve seguir, né? A gente tem que buscar isso dentro de nós, né? Buscando servir a Jesus no santuário da sua alma, não tendo outra vontade que não seja aquela de elevar-se seu amor pelo trabalho, né? Pelo trabalho, iluminação de si próprio, na instrução, se instruir, sem qualquer preocupação pelos acontecimentos nocivos que se foram, ou pelos fatos que hão de vir, na sugestão sempre sincera dos que devassam o mundo oculto, né? Então, as pessoas acreditam que tem esse dom e falam que sua vida vai acontecer aí, e acaba você, deixa de ver a sua vida normal e dá razão a essas crendices e acaba não vivendo a sua vida, né? Querendo mudar até o roteiro da sua vida, porque as cartas falou determinadas coisas, que você ia encontrar alguém, você fica buscando atrás desse alguém que vai te dar uma vida boa, de bonança, essas coisas nunca chegam, né? É só muitas vezes dureza e trabalho, né? Então, são utopias, né? Muitas vezes, que as pessoas deixam se envolver. Acho que, para encerrar, como interpretar os impulsos daqueles que acreditam na influência do chamado talismã da felicidade pessoal, né? Então, como interpretar esses impulsos, né? Aí ele fala, criaturas a que, para manter sua energia espiritual sempre ativa, precisam concentrar sua atenção em algum objeto tangível, né? O Macário falou, né? Da cruz, né? Às vezes é do rosário, visando os estados subjetivos indispensáveis às suas realizações. Com esses crentes que não prescindem de imagens em cibermateriais para admitir a eficácia de suas preces. Então, necessita aquilo para que a prece seja eficaz, né? Ficai outros certos, porém, de que o talismã para a felicidade pessoal definitiva se constitui de um bom coração sempre efeito a harmonia, a humildade, o amor, no integral cumprimento do desígnio de Deus. Então, esse é o maior talismã, né? Que você pode querer na sua cidade, né? Constitui um bom coração, né? E o pacto tem que se fazer, o pacto com Jesus, né? Em praticar o bem, ser pessoas boas. Esse é o verdadeiro pacto, né? De sermos pessoas caridosas, né? Trabalhar nesse mundo para melhorar o mundo através do amor, um exemplo de bondade, exemplo de caridade, exemplo de tolerância, de fraternidade. Esse é o nosso maior pacto que a gente tem que fazer com o nosso Mestre Jesus, nesse nosso mundo. Os chamados homens de sorte são guiados pelos espíritos amigos, essas pessoas que se dizem, né, predestinadas, né? A pessoa tem sorte em tudo que ela faz, ela ganha, né? Ganha, né? Uma hora para, né? Não sei se você conhece amigos assim, né? Então tem pessoa que tudo que ela faz, né? Jogou não sei aonde, ganha. Jogou não sei o quê. Entrou no bingo, ganha. Entrou no sorteio de alguma coisa, ganha. Tem essas pessoas que se dizem, né? Pessoas de sorte, né? Os espíritos falam aquilo que é convencionais a período de sorte representa a situação natural, mapa de serviço, ou seja, planejamento reencarnatório do espírito reencarnado, sem que haja necessidade de admirardes a intervenção do plano invisível na execução das experiências pessoais. A sorte é também uma prova de responsabilidade no mecanismo da vida, exigindo muita compreensão da criatura que recebe do que se refere à misericórdia divina, a fim de não desbaratar o patrimônio de possibilidades sagradas que lhe foi confiado. Ou seja, se você tem sorte, ganha muita coisa assim facilmente, você tem que saber utilizar dessa sorte, não só para você, mas também para ajudar os outros também, porque vai ser cobrado isso. É uma responsabilidade que você tem perante a vida e perante o seu próximo. Veio para cá, né, e foi lhe dado, né, essa possibilidade, então use bem dessa possibilidade para ajudar, para servir, para trabalhar no bem. É isso que ele quer dizer. Macário está saindo aqui, tá bom. Eu acho que essa aqui é a última. Pessoal, vamos lá. Dúvidas para o nosso último questionário do ano? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer questionar algo?
Todo mundo entendeu tudo? Abra os microfones. Todo mundo em silêncio, todo mundo pensando. Agora quem vai perguntar sou eu. Da primeira pergunta já. Então vamos lá, Mona, você vai responder a primeira pergunta, é isso que eu entendi? Foi isso que eu vi? Então vamos lá. É então. que meu microfone deu problema. O meu está funcionando. Porque, por Eu seu só vou amor... responder depois da Mônica. Vamos lá. Por seu amor... Cadê o homem do verdadeiro ou falso? Vamos lá. Para a gente não passar da nossa hora, já passou um pouquinho. Por seu amor aos gozos materiais, coloca-se na dependência dos espíritos impuros. Estabelece entre eles um pacto, silencioso, secreto, que conduz à perdição, mas que sempre lhe será possível romper com a assistência dos bons espíritos, desde que queira com firmeza, com vontade. Verdadeiro, verdadeiro. Era eu, Ricardo. Tá bom. Verdadeiro. O homem mau... Desculpa, Vamos lá. Próxima. O homem mau, com auxílio do mau espírito, que ele for devotado, pode fazer mal ao seu próximo. Falso. Isso? Falso, né, pessoal? Se Deus não permitir, ele não vai fazer, né? Claro. Algumas pessoas têm um poder magnético muito grande e podem enfeitiçar outras pessoas. Falso. Infectar, né? Ricardo está bravo. Enfeitiçar é meio com... Ricardo está nervoso já. Bravo. Falso. Todas as... Eu vi piscar o verdadeiro. Você já viu a resposta, Ricardo? Ultrapassa. Você está ultrapassando. Todas as fórmulas que buscam dispor da vontade dos espíritos e práticas são charlatanices. A gente já viu, né? Isso é falso. Verdadeiro. Né? Verdadeiro. Desculpe. Aquele que, com ou sem razão, confia naquilo que chama de virtude de um talismã, a gente acabou de ver, pode, por essa mesma confiança, atrair um espírito. Sim. Pode ou não pode? Porque ele fica vibrando naquilo. Claro pode. que pode, ele está vibrando, está pensando, Verdadeiro. vai atrair aqueles que estão ali. Ó. O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma infinidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu muitas fábulas, em que os fatos são exagerados, né? Verdadeiro ou falso? Pela imaginação. Verdadeiro. Já respondeu antes, já respondeu antes, é verdadeiro. Pois é, verdadeiro. O pessoal ainda está pensando, ele já está... Não, ele está tremendo, ele não deixa nem a gente terminar de ler. Eu estou lendo do celular de óculos, a letra está pequena. Você imagina, né? Até chegar no final, ele já respondeu. Pois é. Ele é muito rápido. A última eu deixo para você, Mônica. Fala aí. Vai lá. Eu não, cara. Vamos lá. Essa aqui é fácil. Aquilo que convencionaste a peridade de sorte, a gente acabou de ver, representa uma situação natural no mapa de serviços do espírito reencarnado. Verdadeiro. Mamão com açúcar, pessoal. Ó, tá vendo? Facinho. Então, eu sei que vocês aprenderam a lição. Será que está no meu... Meus objetivos Será que está no meu mapa de serviço ganhar na Mega Sena agora? Rapaz, se tiver, você vai ter uma responsabilidade a mais com isso. Não se esqueça. Eu tenho medo desses negócios. Gigante. Porque você já aprendeu. Vou te indicar uma cartomante para saber. Isso, pessoal, não se esqueça. Você ganhou na loteria. Não se esqueça que esse dinheiro vai lhe trazer uma responsabilidade não só na sua vida, mas perante o teu próximo. Então, cuidado, né? Quer ganhar, ganhe, mas saiba utilizar bem. Vou levar todo mundo para Cancún. Não. Quer ganhar, ganha, Ronaldo. Eu quero ganhar, Se quer ganhar, ganha. O Ronaldo, eu mando a sua parte. Tá bom, vou ajudar a construir o centro lá, pessoal. Eu quero ganhar para ver se eu vou ser responsável. Boas férias, boas festas. Parabéns. Tchau, gente. Tchau. Pessoal. Até. Pessoal, até semana que vem, né? Semana que vem é presencial, né, gente? Pelo amor de Deus. Os docinhos. E a Rosélia, você comeu o bolo. Rosélia, vamos mandar bolo virtual para você, só as fotos. E como é que eu fico? Eu vou comer a sua parte, tá, Rosélia? Pô,
Então, acabou a aula assim? Agora só o ano que vem, né? Só o ano que vem, pessoal. Tá bom? Foi um Então prazer tá. com vocês. Tchau, gente. Até quarta-feira. Eu preciso sair. Até o ano que vem? Na próxima aula. Pessoal, estamos de férias, tchau. né? Férias! Férias, férias.